Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda e seja muito bem-vindo ao nosso terceiro setor. Aqui você acompanha o trabalho de ONGs, de instituições que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Um país onde milhões de jovens enfrentam barreiras sociais e econômicas antes mesmo de ingressarem no mercado de trabalho. Por isso, iniciativas que conectem educação e empregabilidade são verdadeiras agentes de transformação. E hoje eu lhe convido a conhecer o Instituto Reciclar, uma organização que atua na inclusão produtiva e na formação de jovens em situação de vulnerabilidade social, impactando, olha só esse número, mais de 600 mil pessoas apenas no último ano. Por isso, temos o prazer de receber aqui o diretor executivo da ONG, o Carlos Henrique Lima. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado pela recepção, pelo espaço de poder apresentar o Instituto Reciclar para todos O o público, público né? que Os está nossos conosco. telespectadores. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores, Carlos, estão com muita vontade de conhecer mais essa iniciativa. A gente vai falar do Instituto Reciclar, que existe desde 1995, é isso? Vamos começar por aí? Pelo Vamos. início? Fala da história do Reciclar. Como é que começou? Por que tem esse nome, já que fala de emprego? Vamos contar um pouquinho dessa história. Em 95, um grupo de executivos do mercado financeiro que já queriam retribuir para a sociedade um pouco do que eles tinham já alcançado, pensaram como criar uma organização que causasse o retorno para a sociedade por meio do jovem. Naquela época, um jovem, uma outra realidade da juventude, que a questão do emprego era fundamental. Daí nasce um programa onde os jovens se preparavam para o mundo do trabalho por meio de uma oficina de papel reciclado. Daí surge também o nome Instituto Reciclar. Era a preparação dos jovens no contraturno da escola, pensando na preparação para o primeiro emprego. Jovens de 15 a 18 anos. E aí eles começaram a reciclar papel. Como é que funcionava na prática lá no início, que hoje é bem Hoje é diferente? bem diferente, mas no início a gente começou a fazer um processo de reciclagem dos papéis doados por grandes empresas que não tinham o costume da reciclagem. Então a gente promoveu com que o setor corporativo recolhesse a parte dos papéis, doasse para que a gente desenvolvesse produtos. Reciclagem de papel para desenvolvimento de produtos. E produtos reciclados como caderno, cartão de Natal, diversas ações que lá no início foram o nosso DNA do processo e que depois eram revendidos para que a gente conseguisse garantir a sustentabilidade da própria organização a partir desse desenvolvimento. E os jovens eram contratados para ganhar. Eles eram beneficiados ganhando um salário e como uma bolsa para estar nesse processo. A gente está vendo fotos aí, essas fotos são mais recentes. São fotos já, acho que de 2025 e 2024. Ah, tá bom, bem Bem recentes, na recentes. verdade. Mas aquela época, em 1995, onde exatamente ficava o Instituto, né? Onde foi que nasceu? O projeto ele nasce na região oeste de São Paulo, no bairro do Jaguaré. E até hoje ali permanece a sede. A gente não deixou. Como um projeto comunitário que tinha esse objetivo de olhar para a juventude e olhar quais eram as dificuldades para acessar o emprego, para ficar no emprego, porque isso também era uma das questões. E na época era uma questão ainda. A gente não tinha lei de aprendizagem, a gente não tinha lei de estágio, a gente tinha pouco acesso direto ao jovem. Então eles tinham esse insight, como que esse jovem acessa uma primeira oportunidade, que era o pré-requisito para que ele continuasse, pudesse ter uma carreira e pudesse ter uma geração de renda a partir desse caminho. E aí foi que nasceu esse desejo do grupo fundador de desenvolver um trabalho que ligasse a questão social e o bairro de Jaguaré. Qual era a realidade do bairro do Jaguaré naquela época? Você fala muito que era necessário fazer com que os jovens, já bem cedo, eles pudessem ter uma forma de ajudar a família, Exato. pudessem estar trabalhando. E como era? Onde é que estavam esses jovens que necessitavam tanto dessa ajuda? O bairro do Jaguaré era um bairro, na época, considerado um pouco dormitório. Ele estava além das pontes, fora do eixo central da cidade de São Paulo, onde o jovem tinha pouco acesso à formação.
profissional que tivesse ações. E era um bairro onde diversas comunidades, grandes favelas dentro do entorno. Então o jovem ele tinha uma vulnerabilidade exposta ali. Isso fez com que o bairro fosse escolhido a partir de um processo de um diagnóstico, por perceber que ali não havia ações voltadas ao primeiro emprego e à formação profissional. Haviam, sim, outras ações, mas não nada nesse caminho. Isso foi o que levou esse grupo a escolher o bairro do Jaguaré necessariamente. Era um bairro mais esquecido nesse sentido. Sim, e ao mesmo tempo mais próximo do centro, mas mais esquecido porque estava nesse sentido da questão profissional. Eu achei muito interessante essa primeira ideia, que daí surgiu o nome Reciclar, porque fez um bem danado ao meio ambiente e também um bem aos jovens que conseguiam renda através, você falou, cadernos, o que mais? Cadernos, cartões de Natal, chegavam a produzir até 120 mil cartões por ano de cartões de Natal, em um outro período. E esse modelo, inclusive, foi um modelo que foi deixando de ser usual da reciclagem, porque a partir de um período a reciclagem passou a ser algo comum e começou a tomar a questão. Então não fazia mais sentido ter os produtos ou ter o modelo. Então a gente foi migrando o modelo para um modelo mais conectado com o mundo do trabalho, com a juventude e com o DNA que interessasse ao jovem naquele momento. E que transformação foi essa que aconteceu ao longo do tempo? Antigamente, reciclar veio da reciclagem de papel. E hoje, como é que funciona? O reciclar mantém o DNA da transformação do jovem, que acho que esse é o nosso principal olhar para todo o processo. Como a gente é o sentido, né? É o sentido do trabalho, o sentido do que a gente conseguir continuar transformando o jovem, ajudando um processo de reciclagem de novo projeto de vida desse jovem, a partir do momento que ele passa por um dos nossos projetos ou iniciativas. O Reciclar hoje é uma organização que atua através da formação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, com foco na inclusão produtiva e geração de renda desse jovem. Continuamos trabalhando com jovens de 15 a 18 anos, que foi o público inicial, mas estendemos para um jovem mais velho, um jovem até 29 anos, usando o Estatuto das Juventudes da ONU, pensando em diferentes públicos que continuam com o gap de formação profissional e com defasagem. Então, desenvolvemos diferentes iniciativas e projetos para conseguir beneficiar esse público na inserção profissional, na preparação profissional e, mais do que isso, de quanto ele consegue apoiar a partir disso a família, a comunidade e a sociedade. Porque acho que um dos maiores diferenciais do Instituto é não olhar só para o público final, mas sim como esse público vai voltar a ser inserido numa situação de mercado, de comunidade e sociedade. Isso faz toda a diferença para que ele consiga boas posições, geração de renda e assim por diante. Vocês perceberam que até os 18 anos não era o suficiente, que até os 29, usando, né, o que a ONU diz, né, a cartilha da ONU diz que é considerado jovem, tem muita gente até mais velha aí, nos seus 20 e poucos anos, que não conseguia um emprego, não conseguia uma qualificação, mais ou menos isso? Exatamente, porque a gente sentiu muito que os jovens que não tiveram acesso, quando ali na faixa etária de 15 a 18 anos, eles começaram a ter gaps de formação, sejam eles socioemocionais, comportamentais, sejam cognitivos, sejam técnicos. E isso fez com que eles chegassem no mercado de trabalho, já atuam, mas eles têm gaps. E esses gaps prejudicam o poder da melhoria e da mudança social que ele pode ter, do crescimento que ele pode ter, da questão de remuneração que ele pode melhorar a partir de uma formação qualificada dentro do processo. Você usou uma expressão que me chamou a atenção, inclusão produtiva. O que é que isso quer dizer na prática? Inclusão produtiva é fazer a inclusão de jovens para a geração de renda, para o trabalho e para a educação. Tornar com que esse jovem esteja apto, seja produtivo para a sociedade. Esse é o grande objetivo. Um pouco com esse DNA que nós buscamos que o jovem, que a gente não só impacte o jovem, mas que a gente consiga fazer que esse jovem
traga retorno para a sociedade que ele está inserido, seja na comunidade, seja em todo o mundo do trabalho. E como é feito isso mesmo na prática? Antes era através da reciclagem e hoje, quando um jovem, o mínimo é o quê? 15 anos, 15 não é? anos. Dos 15 aos 29, mas quando um jovem chega lá, eu não tenho qualificação, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma profissão, por onde começa? O programa principal do Instituto com 15 anos, que é um programa para jovens de 15 a 18 anos, a gente chama de programa educacional, é um programa de formação socioemocional e técnica para o mundo do trabalho. Falou muita coisa, socioemocional e técnica. Então, está em vários âmbitos da vida desse jovem. Exato. A gente busca um processo de educação integral para esse jovem, permitindo com que ele tenha um processo de desenvolvimento das competências socioemocionais, que hoje são pré-requisito extremamente relevantes para as empresas, para a sociedade. E esses habilidades, elas são ligadas à criatividade, à comunicação, a habilidades para a tecnologia, a questão da trabalho em equipe, que são jovens que muitas vezes não têm desenvolvido isso dentro do processo de ensino formal nas escolas públicas. Então a gente desenvolve com eles durante um ano todo esse trabalho socioemocional e comportamental para que, a partir de uma metodologia de projetos, então ele não está de novo numa sala de aula, ele está desenvolvendo projetos para que esses projetos sejam projetos reais que vão ser mão na massa. Imagino que vários tipos de profissionais participem desse processo e pode dar um exemplo para a gente entender melhor na prática um projeto? Que projetos seriam esses? Temos de diversos tipos, de diversas áreas. Um projeto recente que a gente... Um dos grupos de jovens realizou agora em 2025 foi um projeto para implementação contra o uso de cigarros eletrônicos por parte da juventude. Eles criaram um e-book, esse e-book junto com uma grande plataforma de tecnologia para que fosse compartilhado nas redes públicas. A partir disso, com workshops de formação para os estudantes de redes públicas. Então, fizeram a concepção, o planejamento, o plano de comunicação e marketing, tudo desenvolvido pelos próprios estudantes, com o apoio dos socioeducadores dentro do processo. Mas eles desenvolvem um projeto prático e implementam esse projeto, e aí, a partir disso eles ganham habilidades reais necessárias no mundo do trabalho. E aí esse e-book ele já está sendo veiculado dentro das escolas? O pessoal já está podendo ler ou tem um projeto para isso? Ele foi divulgado pelos próprios jovens dentro das escolas já no ano de desenvolvimento. Então, é um modelo de projeto, mas a gente tem diversos temas na área de saúde, na área de emprego, na área de diversidade, na área de tecnologia, que são projetos reais, que o nosso grande objetivo no projeto é conectar esses jovens com o uso das habilidades que eles estão desenvolvendo durante o processo. E isso vai se refletir no mundo do trabalho. Ele vai precisar trabalhar em equipe, ele vai precisar ter comunicação, ele vai precisar saber usar as ferramentas de tecnologia, ele vai precisar ter um olhar sistêmico de planejamento, de comunicação. Então, isso faz com que o jovem se conecte muito ao que é o futuro do trabalho para ele e que muitas vezes ele não tem dentro de um processo natural. Isso a gente trabalha o produto para desenvolver as competências dele dentro desse processo. A gente está vendo, inclusive, a gente acabou de ver várias imagens, várias fotos, imagens desses jovens que estão participando lá. Mais de 600 mil impactados só no ano passado. 602 mil. 602 mil. Não dá para esquecer o 2000. E eu queria, inclusive, no próximo bloco, conversar com você sobre como é que vocês impactam a vida desses jovens. Tem vários projetos, tem uma abrangência muito grande. É um projeto que está o Instituto desde 1995 aí, trabalhando com esses jovens. Então, já a gente volta a falar com o Carlos Henrique Lima para falar do Instituto Reciclar, que está aí desde 1995, ajudando a educar e também a inserir no mercado de trabalho. Já eu volto. Oi,
o Terceiro Setor está de volta com o convidado desta edição, o Carlos Henrique Lima, diretor executivo do Instituto Reciclar, que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade social. Mais uma vez, obrigada pela presença. A gente estava falando no bloco anterior sobre todas as abrangências. A gente nem falou sobre tudo ainda, né, do Instituto Reciclar, mas a gente terminou falando de como vocês agem com os jovens mais jovenzinhos, dos 15 aos 18. Virei maior de idade, o que é que eu posso fazer dentro do Instituto? O Instituto tem diferentes iniciativas e programas sociais, pensando nos diferentes públicos. Um dos principais públicos que a gente trabalha com jovens a partir de 18 anos são 2 programas. Um programa de mentoria focado no desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho. Um programa onde a gente trabalha de 7 a 10 meses diretamente na formação desses jovens, onde ele vai receber a mentoria de um profissional voluntário de grande empresa que vai acompanhá-lo durante toda essa trajetória, que ele, além da mentoria, tem todo um processo de uma plataforma, um ambiente virtual de formação em diferentes áreas específicas. Então, ele vai ter módulos de disposição. Formação de inglês, questões de competências de soft skills para o mundo do trabalho, hard skills, e esse público tudo de acesso. Isso tudo é importante frisar, tudo gratuito. Então, a partir de um cadastro, né, em questão, ele vai ter acesso a diferentes programas, diferentes ações. Um segundo, que eu acho que tem um apelo muito forte na juventude, que é a questão da tecnologia. Então, a gente tem um programa de formação em tecnologia, que é um programa mais focado para jovens a partir de 18 anos, que esse jovem vai passar por toda uma formação de hard skill, trabalhando com programação, trabalhando com inteligência artificial, e toda a parte socioemocional nesse processo, recebendo uma certificação junto com um parceiro, que é o Senac São Paulo, é o nosso parceiro na questão da qualificação, e a partir disso ele faz todo o processo de inserção desse jovem no mercado de trabalho, onde a gente acaba tendo um indicador de mais de 94% dos jovens formados pelo Instituto entram no mercado de trabalho, até mesmo a gente tem uma área de empregabilidade dentro do Instituto, que faz essa conexão direta das oportunidades com os beneficiários. Os números são incríveis. Você está me falando mais de quantos por cento? 94% em 2025. 94% em 2025, os números são incríveis e mais de 600 mil, 602 mil. Eu estou dizendo 602 mil porque no off ele me corrigiu. Não são mais de 600 mil, tem que falar bem direitinho. 602 mil jovens impactados no ano passado. Exato. Como é que vocês fazem essa conta? São as pessoas que passam realmente, fazem pelo menos algum projeto ali do Instituto durante o ano? Exato. Tudo isso? Tudo isso. A gente tem atendimento direto de jovens que estão, ou pessoas mais velhas sendo atendidos, na casa de 112 mil pessoas atendidas na sede do Instituto, ou hoje a gente tem uma atuação em diversos estados também do país, em outras cidades. Então, em alguma dessas localidades. Cerca de 90 mil pessoas são professores de diferentes redes públicas de ensino, da qual, por meio de termos de cooperação com os municípios e com os estados, a gente faz a formação desses professores com um foco na melhoria da qualidade de ensino e na melhoria das oportunidades e questões profissionais, pensando no futuro do trabalho desses estudantes. E aí é da onde a gente tem o número dos 500 mil restantes que são estudantes das redes públicas beneficiados por esses 90 mil professores diretamente. E é um projeto que a gente faz desde 2020, da qual o Reciclar não recebe recurso público dos municípios ou dos estados, e que é um investimento social privado com interesse de melhoria da educação pública e que a gente colabora para ajudar no desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho, competências que vão colaborar com a empregabilidade futura desses estudantes e colaborar principalmente com o projeto de vida deles, porque eles vão ter aumento de repertório, conhecendo profissões, conhecendo tecnologias, para poder ter uma escolha acertada de profissão no futuro. Incrível. Eu falei que são muitos números, porque a gente falou dos 602 mil Exato. jovens impactados no ano passado. Você falou eu estou até com a minha colinha aqui, que eu anotei, taxa de empregabilidade chega a 94%, isso é incrível. E também, olha só, aumento médio de renda dos jovens é de cerca de 70%, é isso? 70%. Como?
que a renda deles aumenta, claro, através da qualificação, mas como é essa empregabilidade de 94%? São mais de 60 empresas parceiras ali, muitos jovens já saem com emprego garantido, já tem pelo menos um rumo definido. Como é que vocês fazem para quando eles saem de um projeto ali ter a certeza de que podem estar Podem empregados? estar empregados. Hoje o Instituto ele tem uma área de empregabilidade. É uma área focada na conexão dos jovens que estão se formando nos diferentes projetos com as diferentes empresas parceiras e até não parceiras, porque a gente acaba formando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Então tem muitas empresas hoje que não são parceiras, mas estão contratando em quantidades altas os jovens do Instituto. Isso faz com que ter uma área focada com essa experiência, focada no que é o interesse das empresas e no perfil do que a gente tem dos jovens, é fundamental para esse indicador. Somado ao modelo de trabalho de formação. Acho que a metodologia que a gente tem de projetos conectada com o que é tendência por o trabalho faz com que o interesse das empresas para as vagas nos jovens formados seja maior, somando-se à área de empregabilidade. Isso faz todo um diferencial dentro das ações. A geração de renda que você comentou, todo início de projeto, todo início de ano, todos os projetos a gente faz um questionário socioeconômico, que a gente entende ali o perfil socioeconômico do jovem, da família, dependendo da idade, e a partir disso a gente tira ali qual é a renda da família a partir desse início. E a gente faz esse mesmo retorno quando ele se forma e que a gente faz a inserção dele no mercado de trabalho. Então, os 70% ele se refere ao acréscimo em relação à renda inicial desse jovem pré-formação e pós-formação, quando a gente insere ele no mercado de trabalho. A gente está falando de jovens em situação de vulnerabilidade social. A renda média antes seria de quanto? Hoje a renda média é de R$ 1.990 familiar. A renda familiar do jovem. Familiares, são famílias grandes. De Ou, pelo menos... De 4 a 5 pessoas, esse é o recorte que a gente tem hoje de questões, pensando o núcleo familiar duro, mais os irmãos, essas questões. Muitas vezes a gente fala, a grande maioria são jovens com núcleo familiar responsável, são as mães. Acho que é uma realidade do Brasil. Mãe solo, muitas mães vezes. solos, muitas vezes avós, com os irmãos. Então, a gente tem uma média ali de 5 pessoas dentro desse núcleo específico. Ou seja, 5 pessoas, normalmente, uma renda familiar de pouco mais de R$ 1.900 é pouquíssimo. Então, esses jovens estarem bem inseridos no mercado de trabalho com a possibilidade, com qualificação e possibilidade de ascender dentro de um emprego, faz toda a diferença para a renda familiar e para mudar a realidade da família inteira, não é só deles. Muito. Hoje, eu trago um case real, que são inúmeros. Grande parte dos nossos jovens formados no Programa Educacional de 15 a 18 anos vão para a área de saúde, cursos técnicos na área de saúde, que saem formados em técnico de enfermagem, farmácia, análises clínicas. Um jovem formado em técnico na área de saúde, sai técnico de enfermagem, sai com piso salarial da categoria a 4.200. Então, sozinho, um jovem traz uma renda de R$ 4.200 pós-formação. Diferença, né? Por uma renda familiar de R$ 1.990 ali. Então, a gente tem ali um impacto de geração de renda que muda o patamar não só do jovem, mas da família e de todo o seu entorno. O quanto valeu a pena se dedicar ao estudo, quanto se valeu a pena se dedicar à formação, que isso vai mudar a longo prazo, não é algo emergencial só de momento. Acho que um pouco do DNA do trabalho do Instituto é que a gente consiga criar projetos que tenham um impacto permanente, que independente de qualquer situação que a gente tenha socioeconômica no país ou qualquer situação de mercado de trabalho, esse jovem possa ter uma qualificação de trabalho alta e isso faça por si só um trabalho de ajudá-lo em qualquer momento. Nossa, e você falou assim uma coisa que realmente é educação, né? Estudo. Educação é que leva esses jovens e todos nós a progredirmos na vida, mas essas pessoas nem sempre têm o apoio como aqui o Instituto Reciclar tem dado. E como é que você chegou lá na direção executiva?
era executivo de uma outra organização já há muitos anos, atuei no setor privado, também atuando no setor questão. Recebi o convite do Conselho de Administração para assumir com a missão de expandir o trabalho do Instituto e ter essa institucionalização da organização, pensando em outras localidades que não só o Jaguaré. Mas você entende de educação? Bastante. Já são quase 20 anos trabalhando em organizações, em projetos de organização, de educação e ligado ao social. Então, foi esse o expertise que me trouxe para o Instituto para poder multiplicar e levar isso para outros jovens. E qual foi o diferencial do Reciclar especificamente, já que você tem mais de 20 anos? Você está há menos de 10, não é, no Reciclar? Há 8 anos. 8 anos. Qual é o diferencial desse em que você está, o projeto que você está hoje? É um instituto com uma estrutura de gestão e governança das mais elevadas do país. Ela é reconhecida, o Instituto está reconhecido entre as 100 melhores ONGs há 9 anos. Uau! Ganhou o prêmio de melhor ONG de geração de renda há 3 anos seguidos. A gente tem uma estrutura de gestão e governança muito pensada profissional. Então, ter uma estrutura profissional para fazer o trabalho social e causar o maior impacto na vida dos jovens. Isso me chamou a atenção para a organização. Ela já era uma organização, então eu vinha para somar o expertise e continuar esse crescimento. Eu sei que seu negócio é gerenciar, é cuidar da execução, mas a gente está vendo essas fotos aqui desses jovens, já vi vários, olha só, sorrisos e tal. Dá um gostinho até maior de fazer esse trabalho, quando você trabalha, quando você vê esses sorrisos, quando você vê esses jovens dando certo, porque o índice de eficácia é enorme, dando certo. É o que nos motiva. Pode parecer, muita gente pode falar, não, mas é real, porque a gente está conhecendo nome a nome. São turmas atrás de turmas, Dá para conhecer todo mundo? Não todos, a gente não lembra, a gente lembra dos rostos, mas a gente não lembra dos nomes. Mas é fundamental quando a gente sabe das histórias. A gente sabe quanto a gente impactou a vida das pessoas. E todo o esforço que a gente faz no dia a dia, a gente sabe que quando as histórias chegam, quando os jovens trazem os relatos, é a hora que a gente fala, valeu a pena todo o esforço. Sem falar nomes, claro, sem falar nada mais específico, mas conta aí uma história que te marcou muito. Tem que ter, né? Tem. A que mais me marcou, eu tenho isso como relevante, é uma jovem que veio com a família do Nordeste, veio com a mãe e com 2 irmãos, sozinhos, sem família em São Paulo, vieram do Nordeste. No primeiro ano que chegaram a São Paulo, ela entrou no programa. A família tinha uma renda de R$900 por mês. As 4 pessoas? As 4 pessoas eram todos os irmãos, todos mais novos do que ela. A jovem cursou o Reciclar, se formou em curso técnico de análises clínicas, entrou para o Albert Einstein, para o Hospital Albert Einstein, cresceu e hoje, como a gente não falou nomes, posso citar, é uma jovem que tem uma renda sozinha. Não, se não houver problema, tudo bem. Eu tô quase falando R$9.000, porque ela se formou no instituto a partir do curso técnico, foi crescendo, recebeu apoio, um apoio para cursar a universidade e cresceu. E ela se formou em quê? Em análises clínicas e enfermagem. Que incrível! Então faz toda a diferença. E hoje os irmãos dela, pelo exemplo dela, também estão se formando na mesma área, formando na área da saúde, porque eles são bem mais novos agora. E o quanto a gente impactou a vida dela e da família. Em uma família que vinha de uma extrema base da pirâmide, de vulnerabilidade, e que a gente conseguiu mudar essa trajetória, e ela está mudando de outras pessoas, porque ela quis ir para a área da saúde para mudar a vida de outras pessoas. Nossa, mas não tem exemplo mais bonito para falar do que esse. Eu queria, inclusive, lembrar que, gente, @Instituto Reciclar nas redes sociais, para quem quiser encontrar. E, rapidamente, um jovem que queira participar, faz como? www.reciclar.org.br, tem o acesso e a inscrição ali já pré-determinado de quase todos os projetos que estão abertos e até os projetos que vão iniciar no ciclo do próximo ano. Repete o site? reciclar.org.br. Perfeito, reciclar.org.br. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, Carlos Henrique Lima. Eu que agradeço demais, foi um prazer ouvir essas histórias aqui e saber que tem mais gente fazendo a diferença por aí, viu? Obrigado, muito obrigado a todos e a todo o público.
É isso, muito obrigada. Obrigado. É isso. Eu conversei aqui com o Carlos Henrique Lima, que é diretor executivo do Instituto Reciclar. E agora a gente vai ficando por aqui. O terceiro setor está acabando, mas é claro, você segue o pessoal nas redes sociais e dá aquele apoio. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.